Boa noite, queridos, graça e paz. Muito feliz de dar continuidade a esse trabalho com os irmãos da Igreja Batista Nova Aliança. Nós temos essa responsabilidade de trazer esse estudo para vocês e com o intuito de fortalecer, trazer conhecimento e mais facilidade na hora de ler a sua Bíblia. É importante dizer que nós estamos felizes por demais por chegar até aqui. Nós temos essa graça de Deus, a misericórdia do Senhor sobre nós, para que nós possamos continuar caminhando. E assim chegamos mais uma carta, né? Essa carta aos Colossenses. É uma carta dirigida, teve a sua origem na prisão. É uma carta, uma das cartas da prisão, né? Graça e paz, Cláudia, Eliana, Lorena, sejam muito bem-vindos. Certeza que a Lorena está por aí, né? Louvado seja Deus. Então é muito gratificante, né, esse trabalho que nós estamos fazendo, porque além de vocês aprenderem, eu principalmente estou aprendendo muito com esses estudos. Então nós não somos peritos no assunto, não somos PhD, mas nós queremos contribuir, glória a Deus, a Lorena, e nós queremos contribuir com isso, né? Com a igreja, com os irmãos, com aqueles que têm acesso a essas aulas, com esse material. Vamos orar então? Amém. No QAP sempre, né? Glória a Deus. Vamos orar então, queridos, enquanto o pessoal chega? Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pelo teu amor sobre nós, pelo teu cuidado, pelo teu amparo, Senhor. Sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito sobre a nossa vida. Sabemos, ó Deus amado, que a tua misericórdia e graça tem nos sustentado, tem nos livrado de todo mal. E Deus, nesta noite nós te pedimos mais uma vez que o Senhor seja glorificado através desse estudo, Deus. Pai, que a tua igreja seja edificada, que a tua palavra seja honrada, Senhor Deus, nesta noite. Em um nome de Jesus, nos traz sensibilidade, nos traz atenção, Deus, devida à tua palavra, Deus. Pai amado, que os nossos olhos sejam desvendados para contemplar os benefícios da tua lei. Oh meu Deus, em nome de Jesus, que as tuas escrituras possam nos santificar nesta noite, através deste cuidado que o Senhor tem conosco. Pai, em nome de Jesus, nós oramos também por a vida daqueles que irão assistir futuramente, Deus, que o Senhor abençoe poderosamente. Pai amado, que da mesma forma o Senhor abra o entendimento de cada pessoa e que nós possamos, ó Deus, juntos, com o coração aberto, receptivo por tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, traz essa palavra, Senhor Deus, para que nós nos sentimos, através do Teu Espírito Santo, encorajados, ó Deus, a prosseguir nessa caminhada, a prosseguir para o alvo, reconhecendo a Tua supremacia, a Tua preeminência, a Tua soberania sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, dá ordem aos Teus anjos para estar ao redor da vida de cada pessoa que está assistindo essa aula nesta hora, e que, ó Deus amado, o Teu Espírito Santo inflame o nosso coração, arda o nosso coração pela paixão e decisão de ouvir e obedecer a Tua palavra, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e paz. Marli, seja bem-vinda. A Luzia também está por aí. Louvado seja Deus. Vamos chegar, gente. Vai ser bênção aqui essa noite mais uma vez, né? Em nome de Jesus. Então, como nós estamos falando, né? Nós temos essa proposta aí de trazer o panorama bíblico. Então, não é algo exaustivo, mas é uma introdução ao Novo Testamento. Nós já passamos pelo Antigo Testamento e agora nós estamos no Novo. Passamos por todo o Evangelho, graças a Deus.
Tem sido uma bênção, né, para a nossa vida, estudar cada um deles, cada carta, cada livro tem edificado muito a nossa vida. E com isso nós queremos que você sinta a mesma coisa, essa paixão pela palavra de Deus, e que a sua mente seja aberta em nome de Jesus. Então, amados, chegamos nessa carta. O que nós temos, né, para falar a respeito dessa carta? É interessante dizer que a igreja, parece redundante, né, falar isso, mas a igreja tem por seu cabeça, o seu líder maior, que é Jesus Cristo, aquele que morreu sobre o madeiro lá na cruz, na crucificação, e ressuscitou. Então ele é o nosso líder maior, ele é a supremacia. Só que muitas vezes existem outros lugares, algumas igrejas com doutrinas de homens, culturas, que acabam atrapalhando essa soberania de Deus sobre a igreja. Essas decisões acabam frustrando muitas pessoas, e esses costumes, esses hábitos, todas essas esse sincretismo que entra dentro da igreja e acaba enfraquecendo a vida das pessoas. O corpo fica doente quando não reconhece de uma forma absoluta a supremacia de Cristo. Então, amados, nós temos que entender que uma igreja triunfante é uma igreja que tem como líder supremo Cristo. É importante ressaltar isso nessa hora para que a gente possa entender essa dimensão, né? Como nós vamos ver aqui no decorrer dessa carta. E essa autoridade, né? A última palavra, bem como a iniciativa de toda a comunidade, precisa vir dessa autoridade suprema do Filho de Deus. Porque a supremacia é suficiente para a igreja. Então isso é importantíssimo dizer, porque assim nós podemos enxergar de uma forma mais fácil. Às vezes as pessoas sentem assim, um certo desconforto, né? Ah, mas será que o que a gente está fazendo está certo? Será que o que a gente está fazendo está errado? Então nós vamos ver os problemas que existiam nessa igreja de Colosso, para que a gente possa trazer para a nossa vida, porque a palavra de Deus é inerrante. O que significa isso? A palavra de Deus não contém erros. Não vamos conseguir descobrir problemas sérios de doutrina ali na palavra. Então, com isso, nós temos essa facilidade de receber de Deus essa instrução, né, para a nossa vida. Então, quando nós estamos a nossa vida baseada nos princípios da autoridade suprema de Cristo Jesus, tudo fica mais fácil, irmãos. Tudo fica mais leve. Então a nossa vida não tem peso, não tem dor, nesse sentido de oferecer o nosso trabalho, a nossa vida pela obra do Senhor, pela causa do Senhor, pelo nome do Senhor. Entende? Então isso é muito importante. Cirlei chegando aí, graça e paz. A Kátia, sejam muito bem-vindos. Muito feliz por vocês aí estar junto conosco. Vanderleia chegou agora, glória a Deus. Então, amados, às vezes as pessoas acham até um pouco áspero, né, esse tom, mas é importante dizer também que esse estudo, quando a gente vai entrando em cada assunto aqui, você vai enxergar algo assim diferente, que vai fazer com que você entenda essa objetividade aqui que nós estamos querendo passar. Então vamos lá para o beabá, né? O princípio aí da hermenêutica. Então, quem foi o autor dessa carta aos Colossenses? Então, a grande maioria dos historiadores, os biblicistas, aponta para Paulo, como ele faz na introdução. Só que ele não escreve sozinho, ele escreve junto com seu novo discípulo, filho na fé, Timóteo. Então esse jovem amigo de Paulo, Timóteo, está também participando aí dessa carta. Então o que essa carta traz efetivamente para as nossas vidas, né? Qual que é o conteúdo que Paulo quer levar a essa igreja em Colossos? É uma carta que encoraja
os cristãos relativamente novos. Então, aquelas pessoas novas convertidas ao cristianismo estavam recebendo isso daí. Esse encorajamento para quê? Para que eles pudessem verdadeiramente, né, confiar e depositar toda a sua fé em Cristo, a quem eles receberam já desde o início. E também essa carta tem o objetivo de advertir contra as religiões externas, a religiosidade. Às vezes a gente ouve muito esse termo, né? Religiosidade, e fala, você não pode ser religioso, você precisa ser mais espiritual e tal, aquela coisa toda. Mas nesse tempo, nesse contexto aqui dessa carta, ele quer dizer o que com religiosidade, a religião externa? Ele está querendo dizer, Paulo, das influências de outras doutrinas dentro deste evangelho que foi pregado no início para eles. Entende? Então esse é o objetivo de Paulo. E também, amados, nós temos a localidade. Qual que foi a região que Paulo escreveu essa carta? Provavelmente foi em Roma, depois do seu fim das suas 3 viagens missionárias, que ele ficou preso, depois ficou preso em Cesareia, né, aguardando esse deslocamento até Roma, que foi feito por navio, e ali ele ficou cerca de 2 anos, provavelmente preso numa casa alugada, como diz lá em Atos capítulo 28. Então ali que ele recebe também, porque você vê, esses companheiros de prisão, mas como que é esse negócio? É estranho dizer, porque imagina só, a pessoa está presa, né, enjaulada lá, e só que tem pessoas que querem ficar com ela lá presa. Então é muito raro isso, né? E hoje, não sei em outro país, mas é muito difícil acontecer isso aqui no Brasil. Só que naquele tempo estava acontecendo isso. Então as pessoas iam até lá, porque era uma casa, era uma residência. Então essa residência alugada, colocada como prisão para Paulo, também deu a oportunidade dele continuar pregando. Era uma casa, uma residência, só que havia proteção, né, do exército romano. Soldados romanos, do Império Romano, estavam lá guardando a vida, né, trazendo a segurança para que Paulo não escapasse, né? Assim por dizer, mas ele não tinha esse objetivo. Então por isso que é uma prisão domiciliar. Em que época foi isso? Então foi logo aí no ano 60, né? 61 depois de Cristo, então no primeiro século. Por que Paulo escreveu isso? Então indo um pouquinho mais além, nós vamos encontrar aqui o início de uma seita, né? A seita que chama gnosticismo. Então os gnósticos, eles acreditavam que a matéria é má e somente o espírito que é bom. Mas isso até que não é tão ruim, né? E às vezes as pessoas concordam com isso. Porém, o que é importante dizer? Em Cristo, nós receberemos um corpo incorruptível na nossa ressurreição. Então, quando fala do corpo, está falando também, né, dessa restauração física. Então, não é tudo ruim no corpo. E com isso, a gente vai aprender que Jesus foi homem, 100% homem. Então, aquele grupo lá de pessoas lá em Colossos, aquela igreja, e esses gnósticos que existiam lá naquela região, eles não acreditavam que Jesus poderia ser Deus, o Salvador, ou o Filho de Deus. Por quê? Porque ele era homem, como todos nós. Então, com isso, houve essa grande complicação e eles precisavam, né? Paulo estava com essa missão de escrever essa carta com toda essa autoridade apostólica para poder transmitir àquela igreja essa verdade, né? Então, o que nós poderíamos falar desse período, né? Então, Paulo, o apóstolo, juntamente com esse jovem Timóteo, ele escreve uma carta para uma igreja que ele não fundou, diferentemente de Gálatas e outras igrejas, né? Ele não fundou Colossos, diferentemente de Éfeso, na cidade de Éfeso, a igreja aos Efésios, e também
ele não visitou, não tem registro que Paulo foi até essa cidade de Colossos visitar os irmãos por lá. Então, amados, dentro disso a gente vê que Colossos não era uma cidade tão importante nessa época do primeiro século. Essa época existia outras cidades mais importantes. Por exemplo, Laodiceia, que é aquela igreja lá, uma das 7 igrejas de Apocalipse, que Jesus manda a João escrever as cartas endereçadas aos anjos da igreja, aos pastores da igreja. E também Hierápolis, era uma outra cidade próximo de Colossos, que existia também igrejas lá. Então essa região era cercada ali de um rio, o Rio Liro, que era ali na Ásia Menor, no noroeste, na região da Frígia. Então quando você vê lá, mas quem que evangelizou esses irmãos? Quem foi lá? Se Paulo não foi, e geralmente os registros sempre mencionam Paulo ou um dos apóstolos. Na verdade, existiam vários missionários, né? Muitos missionários lá que saíam predominantemente lá de Antioquia. Então, provavelmente, depois da segunda viagem também, que Paulo conheceu Timóteo, pode ser que Timóteo foi um dos evangelistas lá. Por isso que ele cita no início da sua carta aqui aos Colossenses. Então, esse cenário aí, que houve também assim, a parte geográfica, né, de Colossos, existia muitos desastres ambientais. Então, uma situação lá de um vulcão, né, na cidade, e trazia terremoto, trazia muitos problemas lá de ordem natural. Então, as cidades eram destruídas, mas eles conseguiam reconstruir a cidade, como foi o caso de Hierápolis e o caso também de Laodiceia. Porém, Colossos não conseguiu, depois da década de 60, que receberam esse terremoto, não conseguiu reconstruir como, né, as outras cidades. E também, amados, nós temos que ver aqui um detalhe bem importante. E quem foi o fundador ou até o pastor? Outra possibilidade é Epáfras, diferente de Epafrodito, que nós vimos lá na carta da semana passada, a carta aos Filipenses. Aqui ele fala sobre Epáfras. Epáfras é um irmão, conservo, né, em Cristo, que provavelmente também fundou lá, ajudou a iniciar os trabalhos lá da igreja em Colossos, mas também ele pastoreava aquela igreja. Então Epáfras era um pastor ali de fato, e esse Epáfras, esse irmão, esse conservo, que foi até a prisão lá onde que Paulo estava para relatar os problemas que estavam acontecendo naquele tempo. Entende? Naquela situação, qual eram os problemas doutrinários que a igreja estava passando. Então Epáfras pessoalmente foi e relatou tudo a Paulo. Então, amados, nós temos também ver aqui que foi destacado alguns problemas, né, que eles estavam enfrentando. O que eles estavam enfrentando? A falsa humildade. Então, aquela humildade falsa é uma coisa bem, né, estranha de dizer, mas era uma coisa meio hipócrita, né, que os irmãos estavam apresentando lá, principalmente a influência externa que estava querendo chegar na igreja de Colossos, a religião externa. E também eles tinham outro problema, que era o culto aos anjos. Nossa, olha que esse era um problema, hein? Você já teve um sonho com um anjo? Você sonhou com alguma pessoa, com um anjo, com uma força cósmica, sei lá, alguma situação assim? Teve uma visão? Às vezes as pessoas têm essa sensibilidade e nós respeitamos isso. Só que isso não pode virar um culto a essa visão, a essa aparição celestial, angelical, o que for. Porque a Bíblia falava com muitas pessoas, nós temos o registro bíblico que os anjos apareciam e falavam com muitas pessoas e traziam a mensagem que precisava ser registrada, precisava ser proclamada ali
para aquele povo naquela situação. Porém, o que acontecia nessa região de Colossos? Que era uma região que nós temos ali próximo, 160 quilômetros, da cidade de Éfeso. Então lembra que tinha o templo lá de Diana, né, a Diana dos Efésios, a deusa dos Efésios, né, Artemis. Então essa deusa influenciava toda aquela região. Existiam os poderes celestiais nas regiões celestiais que influenciavam negativamente as pessoas e as pessoas temiam. Então com isso eles cultuavam anjos também. E essa cultura para o anjo era para quê? Por quê? Aquele problema que nós tentamos explicar no começo. Nós estamos tentando explicar que as pessoas não acreditavam, o gnosticismo não acreditava que Jesus era possível ser ele filho de Deus, 100% Deus, porque Deus é espírito, Deus não ia comungar, não ia ter nenhuma conexão com a matéria que é ruim, que é má. Então eles imaginavam assim, que o anjo, vinha um anjo, e esse anjo recebia lá de Deus a parte lá celestial. E aí depois passava para outro anjo, e esse anjo era mais matéria, mais matéria, mais matéria, até chegar no homem como nós. E aí assim Jesus era possível, por isso que Jesus foi diminuindo até ser homem matéria. Então essa cultura que trouxe todo esse embaraço, essa seita que trouxe tanta complicação, e nós encontramos essa verdade em vários lugares também. Ok, amados? Então nós temos essa situação. Além disso, existia também os problemas dos judeus da diáspora. Quem são esses judeus? Os judeus das diásporas são aqueles judeus que foram deportados da Babilônia pelo imperador persa e liberados para procurar os lugares que eles determinassem, né? Que eles quisessem, deixou livre para eles escolher qual que é a região. Então, todo o Império Romano existia judeu. Aonde Roma conseguiu chegar, existia sempre judeu lá já. Então, amados, essa influência da religião judaica, que era circuncisão, era também a restrição alimentar, que não poderia comer algumas coisas, e as festas. Então essas três coisas ainda assim eram problemas, como nas outras regiões também. Em Gálatas, né, que Paulo ficou irado ali por estarem desprezando o amor de Deus, e com isso trouxe esse problema, ok? Então, amados, nós temos esse problema do gnóstico. Só que nessa ocasião foi muito, vamos dizer assim, foi bem pequeno a influência do gnosticismo para a igreja do primeiro século. Eles cresceram, tiveram muita força já no segundo século. Para você ter uma ideia, já no finalzinho, né, do primeiro século, como nós vimos lá as cartas de João, ele também trata com esse problema das igrejas, as igrejas com esse problema, né, do gnosticismo. Então são 8 cartas no Novo Testamento que combate severamente essa seita, ok? Então, amados, nós temos também essa comparação que nós podemos fazer da carta aos Efésios. Então, a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon são 4 cartas da prisão, provavelmente dessa primeira prisão que Paulo ficou em Roma. Paulo, depois, ele foi preso novamente em Roma, só que dessa vez ele foi decapitado, né? Não foi crucificado, mas foi decapitado. Então aqui nós vemos essa semelhança, né, dessa carta de Efésios com a carta de Colossos. Então essas duas cartas, uma carta de Efésios que trata do corpo de Cristo, como o corpo de Cristo deve se reportar, né, se comunicar um com o outro na unidade, tudo aquilo que nós já falamos. E agora nós vemos também essa preocupação de Paulo para trazer para a igreja que Jesus é supremo, Jesus é suficiente em tudo. Graça e paz, André, seja bem-vindo, boa noite.
Então nós temos essa responsabilidade dessas duas cartas. Então uma vai falar do cabeça, que é o líder, Cristo Jesus, e Efésios, que é o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Então vamos entrar propriamente dita aí na carta, né? Para que a gente possa dar continuidade aqui a esse estudo maravilhoso, né, da carta aos Efésios. Irmãos, é tremendo, né, essa carta. Semana que vem nós vamos dar continuidade, né, a essa carta, uma carta maravilhosa. Vamos dar continuidade a esse estudo e vamos entrar nas cartas dos Tessalonicenses. Então é um outro contexto, já vamos sair da Ásia Menor e vamos lá para Macedônia. E vai ser algo assim muito importante para nós. Mas vamos lá, queridos, então aqui na carta. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, seu caderno de anotação, a sua caneta, para que você possa anotar aquilo que você achar, julgar necessário aí e de importância. Nós vemos em Colossenses capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então você vê que ele faz a distinção aqui dos cargos, né? Que ele está se referindo como apóstolo, por quê? Por que ele está se referindo por apóstolo? Porque aqueles irmãos agitadores, como tinha lá na Galácia? Não, aqui ele está falando para se identificar, porque eles não conheciam Paulo. A igreja em Colosso não conhecia, porque não foi fundada por ele e também não foi visitada por ele. Então ele se identifica ali com isso. Apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, porque a vontade de Paulo era a vontade de Saulo, o perseguidor. Então por isso que ele sempre coloca pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, que provavelmente já era conhecido por eles. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Paulo ficou lá na segunda viagem missionária, mais de 3 anos em Éfeso, os outros irmãos não ficavam lá pregando também. Eles iam para as outras cidades, iam visitar essas outras cidades daquela região da Frígia, né? Então ele prossegue aqui no versículo 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então aqui ele está falando o quê? Ele está remetendo esse cuidado, reconhecendo que aqueles irmãos são santos, separados para Deus, e são fiéis também a toda a instrução das escrituras que receberam. É o mesmo tratado de gentileza, de amor, que ele trata aos Efésios, que chama a igreja de Efésios de santa e fiel, ok? E aí ele prossegue: a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí nesse versículo esses 2 versículos, ele traz a saudação inicial, né? Qual que é o propósito dele de chegar a essas pessoas. E no versículo 3, nós vamos ver até um pouco mais, ele traz um agradecimento, ações de graça aqui, e depois prossegue na oração a esses irmãos. E ele cita aqui Epáfras, né, como um conservo que estava ali ajudando esses irmãos. Vamos ler? No versículo 3 diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então, mesmo sem conhecer, Paulo já orava por todos os irmãos. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então, até aqui, para vocês entenderem um detalhe, quando ele fala por todo o mundo, este evangelho vai frutificando, como aconteceu no meio de vocês, ele está se referindo em tudo aquilo que eles entendiam de mundo naquela época. Era provavelmente todo o território que
o Império Romano prevalecia, dominava. Então era uma extensão bem grande, e essa extensão vinha do Ocidente, que é a Europa, que eles vão chegar lá em Roma, mas também em todo o Oriente, a Palestina, então chegando até lá na Índia. Então todo esse espaço, nesse território, Paulo está se referindo como mundo. E aí no versículo 7 ele encaixa aqui Epáfras, que é o mensageiro da situação de Colosso. Vocês o aprenderam, né? Aprenderam o quê? Aprenderam o evangelho de Epáfras, nosso amado cooperador, conservo, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Olha que lindo que é isso, né? Fala, é muito tremendo. Aí por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Hoje nós olhamos para esse versículo e nós entendemos o contexto, a realidade que estava passando aqueles irmãos lá de Colosso, da igreja do primeiro século. Agora, para os nossos dias, nós pedimos também da mesma forma esse pleno conhecimento, essa plenitude, né, da vontade de Deus sobre nós. Para quê? Roseli, Maílson, graça e paz, sejam muito bem-vindos. Então, esse conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Por quê, né? Para quê? Para que isso seja claro, isso seja absoluto lá no meio da igreja, que não haja influência. Então, hoje, para os nossos dias, da mesma forma, quando nós queremos obedecer plenamente à vontade de Deus, ó Adriana, graça e paz, saudade de vocês. Um abração para o Helder. Então, quando nós entendemos esse contexto do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, nós vemos que nós precisamos disso. Precisamos absorver tudo isso que Deus tem para nós, mas a fonte é única, absoluta e soberana, que são as Escrituras. Não existe outro meio. Como naquela igreja eles tinham esse problema de culto aos anjos e as vãs filosofias também, existia um contexto externo para querer influenciar e espiritualizar a igreja. Mas a igreja, ela é espiritualizada pela palavra, pelas escrituras sagradas. Não existe outro mecanismo para trazer a vontade absoluta de Deus. Então aqui nós entendemos previamente isso. E aí prossegue. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, né? E sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai. Aí ele entra aqui, queridos, olha só, presta atenção no versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então ele vai agora, começa a explicar esse Pai. Que Pai é esse, né? Que Deus é esse? Então esse Pai que enviou o seu Filho para morrer na cruz, que ele encarnou, é esse detalhe que os gnósticos, né, tinham essa dificuldade de compreender, porque eram influenciados de outra maneira. Aqui ele já começa, né, encerrar esse assunto de matéria que é ruim, porque Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Aí ele começa a explicar: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aí quem que é esse Jesus? Olha só o versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Ponto. Né? Imagina quando aqueles irmãos receberam essa notícia.
foi um choque, né? Porque ele é a imagem do Deus invisível. Então, toda aquela espiritualidade, todo aquele conhecimento que existia, né? Toda aquela coisa que estava ali querendo entrar dentro da igreja de Colossos, quando eles receberam essa informação, eles falaram, meu Deus, né? O que é isso? Quem é essa imagem que a gente não conheceu? Porque toda a narrativa dos evangelhos aconteceu aonde? Lá em Israel. Então alguns povos saíam de vários lugares, né, principalmente da diáspora, e iam até lá, iam até Jerusalém para a festa dos tabernáculos e outras festas, festa da Páscoa, por exemplo. E aí aqui eles tiveram essa notícia. Alguns poderiam ter conhecido e outros não, né? Graça e paz, Rogerinho e Clenira, sejam muito bem-vindos. Então, amados, nós vemos isso, a imagem do Deus invisível. Aí ele prossegue, o primogênito de toda a criação. Quando ele fala isso, amados, aí eles imaginam assim, como que Deus ia criar a matéria que é ruim? Né? Existem essas perguntas até os dias de hoje. Como que Deus é perfeito, Deus é santo, ia criar um mundo cheio de caos? Não, Cristo é aquele que criou todas as coisas. É o princípio, o primogênito de toda a criação, como está dizendo o texto. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então aqui Paulo está ratificando a responsabilidade da igreja de obedecer a Cristo, não obedecer a outras coisas, a outras influências que vinham, né, externas. Por que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja? Porque ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. O que ele quer dizer aqui? Com a ressurreição. Então a ressurreição de Cristo traz toda essa autoridade. Porque você imagina, Jesus fez muitos milagres. Fez ou não fez? Fez. Fez muitos milagres, curou muitas pessoas, expulsou demônios, multiplicou os pães, pela providência divina, né, pelo poder do Espírito que habitava em Cristo aqui na terra, e ele sendo Deus e tudo mais. E ele fez todas essas proezas. Mas se ele tivesse morrido e não aparecido para ninguém, o que ia acontecer? Ia ser mais um profeta. No início da minha conversão, existia uma pessoa que chegou, está vivo ainda. Ele falou para nós assim, mas Cristo só foi mais um profeta. Só foi mais um. Então ele não tinha essa percepção que ele era filho de Deus. Entende? Ele estava fechado nesse raciocínio nas influências que ele havia recebido. Já era um senhor de idade na época. Então, amados, quando chega a esse ponto dessa supremacia, o primogênito dentre os irmãos, é esse precursor que entrou, foi o primeiro que entrou no céu, através da ressurreição, né? Que nós vimos toda a narrativa lá de Lucas, em Atos dos Apóstolos. E aí ele prossegue no 19, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então, pelas trevas, por tudo aquilo que nós estávamos fazendo de errado, né? Graça e paz, Câmara, glória a Deus, hein? Está aí na expectativa. Glória a Deus. Então, amados, nós temos esse procedimento aqui que Jesus está estabelecendo para que esse procedimento seja novo. Paulo está querendo ensinar aqui
através da inspiração do Espírito, que as pessoas antigamente, nas suas mentes, que dominavam todo o seu corpo, as suas atitudes, as suas palavras, as suas ações, essa situação estava querendo trazer o quê? Trazendo a inimizade contra Deus. Como o Tiago fala também, né? E aqui nós temos essa situação pelo mau procedimento que eles haviam, né, tido. Mas, como nós também tínhamos no passado. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Olha só o ponto que ele chega aqui, que ele está falando que Deus, né, enviou seu Filho, né, e se fez carne, e através desse corpo físico que eles achavam que era má, que era matéria ruim, que não tinha como ser Deus, ele está aqui ratificando, mediante a morte, no versículo 22 do capítulo 1 de Colossenses, para apresentá-lo diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meu Deus, né? Que tremendo que é isso. Então, amados, nós vemos essa oração, né, por entendimento, nós vimos Paulo abre o caminho à redenção por meio de seu filho, a fim de que compartilhe a sua herança. E aí do versículo 15 a 23, nós temos a supremacia, né? A supremacia do Filho de Deus. Então essa palavra é maravilhosa. Então que você possa debruçar nesse capítulo e mergulhar de fato em tudo aquilo que ele pode oferecer para você. Então, com início na redenção do Pai por meio de seu Filho, prossegue para exaltar o Filho que carrega a sua imagem. Então, Paulo proclama supremacia em 3 fases. Quais são essas fases que nós lemos até agora? O relacionamento em toda a ordem criada, incluindo os poderes, sendo ele criador de todas as coisas. O relacionamento com a igreja como redentor desta. Então, a igreja que foi remida, né, abençoada, perdoada por Cristo, e tem ali o seu redentor, que é Cristo. E a preocupação também de Paulo para que esses colossenses, essa igreja em Colossos, permaneça em Cristo. Né? Vamos lá prosseguir aqui, porque tem muita coisa para ser dita ainda. Então, Paulo também explica aí o papel dele para que as pessoas o conheçam. É interessante dizer que eles não conheciam Paulo. Epáfras que chegou com as novidades lá da igreja de Colossos, e assim ele está escrevendo tudo isso para que Tíquico possa ir lá levar essa carta também, para apresentar aos irmãos. Então o que ele apresenta aqui? Considerando que Paulo não conhecia pessoalmente os cristãos da cidade de Colossos, faz necessário informar os irmãos dessa cidade o ministério que Paulo tem, né, para a igreja gentílica, que o Senhor confiou a ele. Então eles não sabiam, porque existiam outros missionários, existiam outras pessoas que estavam levando o evangelho para os judeus, né, os judeus lá da diáspora. Agora também existia esse missionário, que é Paulo, que levava o evangelho para o povo gentil. Então existia essa diferença. Então, amados, nós temos essa identificação. E Paulo também apresenta o papel dele, né, de como apóstolo, que encoraja os irmãos a lutarem fortemente. Essa expressão lutarem fortemente é uma metáfora atlética, né, que eles estavam ali dedicando toda a força, como se fosse um esporte, né? Não um esporte assim de coisa fútil, mas de empregar força mesmo para lutarem com decisão, com determinação. Para que os membros da igreja, como a de Colossos e a de Laodiceia, não esmoreçam na sua fé por causa da influência dos falsos ensinamentos. É interessante dizer aqui também, nesse ponto, que quando Paulo está falando, lá no finalzinho da carta a gente vai entender que essa carta foi lida em voz alta, né,
lá na comunidade de Colosso. Lá na igreja, eles pegaram essa carta e um porta-voz lá leu em voz alta a toda a congregação quando estava reunida. Assim também, Paulo instrui para que essa carta que ele está escrevendo seja lida lá em Laodiceia, em Hierápolis. Mas também quando recebessem cartas lá de Laodiceia, também da mesma maneira lá em Colossos, eles pudessem ouvir o que estava sendo escrito, toda a congregação, ok? E aí Cristo contra as seduções religiosas de todos os tipos. Então o cerne da carta aqui, que Cristo em sua encarnação e crucificação elimina as filosofias vãs, que é o tema dos poderes, né, para que a gente possa entender, esses poderes que estão ali direcionando, influenciando muitas pessoas, é uma cultura, né, que é uma região politeísta, de vários deuses também, mas eles estão trazendo esse cerne, né, que Cristo, em sua encarnação e crucificação, elimina todas essas coisas. Não são mais necessário cultuar anjo, não ter essa busca desenfreada por conhecimento secular, por filosofias, para que eles fossem mais espirituais do que os outros. Então a supremacia de Cristo, ele acaba com tudo isso. As filosofias também estavam querendo incluir 3 distintivos, né, de identidade da diáspora judaica, que nós já falamos no início. Quem são as leis alimentares, calendário judaico e a circuncisão, que nós vimos esse problema sério lá em Gálatas, lembra? Depois você pode voltar e assistir essa aula que foi poderosa. Nós temos hoje mais uma outra plataforma que estamos alimentando também com essa live do Facebook, que é o YouTube. Então, se você não conhece ainda o canal da Igreja Batista Nova Aliança de Araraquara, se inscreva lá, compartilhe com os irmãos que você conhece, que pode edificar. Lá tem outras lives também, tem a escola bíblica, o culto de domingo, e tem sido uma bênção e uma oportunidade para as pessoas serem edificadas. Amém? Então, amados, nós vimos aqui também que Paulo responde, né, a esses questionamentos. Eles receberam uma nova e verdadeira circuncisão na cruz. Não era mais necessário fazer circuncisão física, porque isso era um ritual, né, da antiga aliança. Então, na nova aliança foi inserido no seu coração, né, ali na cruz. Então, os distintivos são sombras do próprio Cristo que eliminou para sempre o viver em regras. Por que é importante dizer isso, queridos? Preste muita atenção nessa hora, em nome de Jesus. Porque as regras têm aparência de sabedoria, mas não têm valor algum para refrear os desejos da carne. Como que a pessoa pode se segurar nos seus impulsos carnais da antiga natureza, da velha natureza? É pelo poder do Espírito Santo e a sua palavra. Não mais se você for uma boa pessoa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que ajuda as pessoas, isso não vai resolver os conflitos que existem na carne, não vai refrear os desejos da carne. O que vai refrear os desejos para que nós sejamos pessoas que andemos pelo Espírito do Senhor é pelo Espírito Santo e pela sua palavra, não pelas ações, ok? É importante dizer isso. A nova base para o comportamento cristão. A nossa participação da morte na ressurreição em Cristo elimina de todo a observância das regras religiosas, né? Os que creem em Cristo morreram para essas coisas meramente humanas e ressuscitados para a vida com aquele que foi exaltado à direita do Pai. Como diz lá no Salmo 110, versículo 1. Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então aqui seria mais ou menos como trocar de roupa. Quantas vezes você troca de roupa durante o dia? Uma vez? 2 vezes? 3 vezes? Então, as pessoas que trabalham com outro tipo de serviço, pode ser que troquem mais vezes.
Aqui, quando ele fala de revestir para refletir a imagem de Cristo, era como se colocasse a roupa, como se fosse revestido disso, de você vestir novamente. Então você tira aquela roupa da antiga aliança, dos hábitos mundanos, de tudo aquilo que atrapalha a sua vida, da sua conexão, que atrapalha a sua espiritualidade. Então você remove essa roupa espiritual, e coloca essa roupa de Cristo. O que é essa roupa de Cristo? O que é essa vestimenta de Cristo? Essa vestimenta são aquilo que Deus ordena para que façamos, aquilo que os mandamentos de Cristo, por exemplo, o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós vemos toda a roupa que nós precisamos vestir, está toda lá. Então você, cuidadosamente, olhando e observando com muito cuidado cada versículo, você vai encontrar que são essas roupas que nós precisamos vestir, também como uma armadura, como ele explicou lá em Efésios, mas também no sentido de você resplandecer a imagem de Deus. Como que você resplandece? Tendo atitudes diferentes, tendo atitudes de cristão, tendo atitudes que você possam trazer essa imagem de Cristo às outras pessoas. As outras pessoas precisam olhar para você e não confundir você, não confundir o Kleber, não confundir a igreja com o ímpio. Entende? A pessoa tem que chegar perto de nós e falar assim, esse cara é diferente, esse cara deve ser crente. No mínimo ele tem que identificar isso daí. Por quê? Se a pessoa continua falando, continua tendo as mesmas atitudes do mundo, como vai resplandecer? Que imagem vai resplandecer? Entende? Então isso traz essa dificuldade para as pessoas e, consequentemente, de estarem se despindo de todas essas coisas. Então tem um relatório muito forte aí que ele fala a respeito disso, né? Como trocar de roupas, conclamando a uma vida que reflita a imagem de Deus. Como é a vida cristã? Aí ele prossegue no capítulo 3, versículo 12, até o capítulo 4, versículo 6. Com base no amor e na eleição de Deus, Paulo passa a ilustrar como a imagem de Deus em Cristo deve ser vivida nos relacionamentos mútuos. Aqui ele está falando do quê? Com base no quê? No amor e na eleição. Eu quero dizer para você nessa noite, né, pela fé, em nome de Jesus, que você é um eleito de Deus. Você foi escolhido a caminhar com Deus. Você foi valorizado porque o sangue de Cristo alcançou a sua vida e trouxe justificação de todos os seus pecados. Você não precisa mais andar de cabeça baixa, não precisa mais andar prostrado, você não precisa mais andar com seus olhos tristes, com tristeza dentro do seu coração. Por quê? Porque Cristo morreu em seu lugar para remover toda a condenação da sua vida. Então nós estamos sendo escolhidos, nós fomos escolhidos, nós fomos transformados à imagem de Deus. Então, amados, imagina isso. Então não existe tristeza dentro do corpo de Cristo, porque o corpo está valorizando tudo aquilo que Jesus fez. Então, se você tem alguma dificuldade com isso, então você vai ter a sua mente renovada pelo conhecimento de Deus. Comece a prestar atenção em cada versículo dessa carta durante essa semana, que você vai identificar quão grande e preciosa é a novidade de vida que Paulo está apresentando através do Evangelho. E é o mesmo Evangelho. O Evangelho pregado na igreja do primeiro século é o Evangelho pregado até hoje, nos dias de hoje. Até no ano 2021.
Então não existe como, queridos, a gente reter isso. Não tem como a gente segurar isso. Isso é algo que enche o nosso coração de tal forma que isso vai transbordar as nossas ações. Então nós temos que superar muitas coisas. Superar aquelas coisas que nos colocam para baixo. De certo, nós temos conflitos, nós temos aflições, nós temos muitas coisas, mas a nossa fé não é baseada nas aflições, a nossa fé não é baseada nas emoções, a nossa fé não é baseada em nada de combate que nós podemos passar, entende? Você imagina isso, você é essa pessoa. Imagina isso de uma forma espiritual. Vou tentar fazer uma analogia nessa hora. Duas pessoas estão dentro de um carro forte. Lá tem bastante dinheiro, né? O carro forte, a transportadora de valores, recursos financeiros, muito dinheiro, ouro e outras coisas. Então eles têm joias, eles têm uma responsabilidade. E eles usam lá um escudo, um colete balístico, né? Às vezes um fuzil, ou uma metralhadora, ou até uma escopeta, né? Uma calibre 12, do mais, e um revólver ou uma pistola lá que está do lado dele, uma 380. Isso é a segurança dele. Só que quando ele entra dentro desse carro forte, ele vai ir até o seu ponto correspondente, onde ele vai entregar esses valores, ele é surpreendido por um monte de ladrão. Então os ladrão, né, chega lá fortemente armado, está com seu carro aparelhado e começa a atirar nesse carro forte. Imagina a adrenalina dentro desses rapazes que tá lá dentro, dessas pessoas, desses segurança, desses vigilantes, desses funcionários. A adrenalina vai lá a 1000, batimento cardíaco acima, a mente dele. Só que todos os tiros que eles estão recebendo no carro forte não atravessam. Por quê? Porque essa proteção é blindada. Então todo o carro é blindado. E mesmo naquela adrenalina, ele tem essa consciência que aquela bala de fuzil também do ladrão não vai atravessar o para-brisa do veículo que ele está, do carro forte. Então você imagina, na nossa carreira cristã, irmãos, eu acho que eu voei muito aqui, mas vou trazer de novo. Dentro dessa carreira cristã, nós temos essa mesma adrenalina. Às vezes vem os ataques do inimigo, das pessoas que a gente ama, da situação de enfermidade, vem os ataques em tudo, no nosso corpo físico, né? Às vezes contraímos enfermidades e tantas coisas. E com tudo isso, nós somos escolhidos por Deus. Nós somos escolhidos, nós somos amparados, nós somos cuidados pelo Senhor e essa proteção de Deus. Porque isso não quer dizer com morte física. Essa proteção está querendo dizer de vida eterna. Então a vida eterna que nós precisamos está sempre buscando, envolvendo e trazendo essa verdade na nossa mente. Porque assim todos os nossos problemas aqui na terra, as circunstâncias, as tribulações vão ser passageiras. Porque o nosso foco está em Cristo, a vida eterna. Amém? Graça e paz, Diego, a Michele, glória a Deus pela vida de vocês. Então, amados, aqui temos essa vida, né, cristã com base no amor e na eleição de Deus. Então, Paulo ilustra muito isso. E, semelhantemente, tem também o comportamento dentro da família, como ele escreveu na carta aos Efésios, ele também, de uma forma mais sintática, né? Uma forma mais resumida, ele está ali relatando também os mesmos relacionamentos. E por fim, as saudações finais, queridos. Então, Tíquico vai encaminhar a carta juntamente com Onésimo para informá-los do que está acontecendo na prisão de Paulo.
Quem é esse Onésimo que nós não falamos ainda? Onésimo é um fugitivo. Vou dar só uma palhinha, né, que nós vamos aprender isso quando chegar na carta a Filemon. Mas Onésimo é um fugitivo, era um escravo que saiu lá da casa de Filemon, provavelmente era funcionário de lá, e aí ele sai de lá para chegar, para procurar abrigo lá, né, com Paulo, lá na prisão de Roma. Ele foi longe, hein? Foi fugitivo aí, peregrino. E aí quando ele chega lá, Epáfras também conhece ele, que ele também é da igreja de Filemon. Então existe Epáfras, da igreja de Colossos, existe Filemon, da igreja de Colossos, e existe também Onésimo, da igreja de Colossos. Então eles todos vão para lá. E ali, depois nós vamos explicar quando chegar, né? Inclui essa descrição aí de Onésimo, no capítulo 4, versículo 9. Justamente o Cláudio e a Eliana aí, e a Lorena, não podemos esquecer que somos blindados nesse sentido, né, da nossa fé, não do nosso corpo, né, mas a nossa mente não pode se esquecer dessa blindagem, né, que nós temos um alvo, nosso alvo é Cristo e nós vamos para essa vida eterna, independente da situação. Se for muito breve, ninguém vai querer ir muito breve, nem Paulo, quando fala lá na carta aos Filipenses, ele está se remetendo que ele quer ir naquele momento, porque na comparação de encontrar Cristo ressurreto na nossa morte, é incomparavelmente melhor. É isso que Paulo está querendo dizer. Mas, enquanto nós estivermos um serviço, né, um compromisso, enquanto nós estivermos missão aqui na terra, nós vamos continuar vivendo, mas para Cristo, com essa blindagem. Então, voltando aqui a esse ponto, né, do capítulo 4, a saudação é para lembrar a igreja em Colossos que eles não estão sozinhos, existem vários irmãos de toda parte. Existe a igreja Laodiceia, Hierápolis e diversos irmãos como Aristarco, Marcos, primo de Barnabé, Ninfa, Lucas, o amado filho, Jesus, conhecido por Justo, Epáfras, que trouxe informações sobre a igreja em Colossos, e Demas. Todas essas pessoas. Então, tipo assim, fique firme aí, irmãos, aí em Colossos, porque vocês não estão sozinhos, existem outras pessoas também, judeus cristãos e também gentios que se converteram ao cristianismo, que estão firmes e fortes aqui junto conosco. Então, por isso que é importante trazer essa segurança. Então, a carta se encerra com essas saudações finais. Da onde surgiu todas essas pessoas aí no final? É justamente por isso, né? Glória a Deus, apóstolo Jacó, graça e paz. Muito bom ter o nosso pastor aí, né? Epáfras era o pastor de Colossos, e aqui nós temos um pastor, que é o Jacó. Pastor que apacenta a nossa vida. Graças a Deus por isso. Então, nós concluímos que o reconhecimento da preeminência de Cristo torna a sua igreja saudável. O que é preeminência? Preeminência é a mesma coisa que supremacia, supremo, superioridade. E sem interferência dos falsos ensinos. Por que a gente está trazendo esse ponto novamente? Porque quando chegam os falsos ensinos, nós vamos lembrar da palavra de Deus, a supremacia da palavra de Deus. Então, aqui, glória a Deus, só vi agora. Se não colocar um graça e paz aí, uma palminha, eu não consigo ver. Mas glória a Deus, amém. Deus criou, né, as coisas, Jesus criou as coisas visíveis e as invisíveis, né? Olha só que bênção. Então, é mais fácil identificar os falsos ensinamentos, por quê? Porque nós estamos voltados na palavra de Deus. Uma carta como essa, apologética, né, que você vê que defende a doutrina de Cristo, a inerrância da palavra, o senhorio de Jesus Cristo, como mediador entre Deus e o homem. Então não precisa cultuar anjos, não precisa cultuar outras coisas, outros espíritos e assim por diante, né? Como nós vemos hoje nos nossos dias também. Existia esse problema lá na igreja de Colossos, mas também aqui. Não havendo necessidade de adorar anjos, buscar vãs filosofias para que a gente
tem o conhecimento, né, para aproximar-se de Deus. Muito menos obedecer a ritos religiosos para compor a igreja de Cristo, que era a vontade lá dos judeus da diáspora. Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor entre Deus e o homem. Amados, é tremendo, né? Essa carta é tremenda, maravilhosa. Estude essa carta. Dedique essa semana meditando em cada assunto que nós levantamos aqui. Você vai ler, você vai encontrar muitas coisas que vai trazer edificação para a sua vida, vai transformar a maneira que você pensa, você vai se sentir mais seguro, você vai se sentir mais blindado, reconhecendo a supremacia de Cristo. Então faça isso essa semana, busque, guarde o seu coração, guarde todas as suas decisões, que as suas decisões a partir de hoje, né, a partir do dia que você recebeu a Jesus Cristo, possa ser pautada pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não contém erros, ela é inerrante, ela não falha. A palavra de Deus não falha. Aquilo que Deus que está escrito na sua palavra, toda a escritura, o que contém de promessa para uma vida eterna, isso vai acontecer. E a vida abundante também. Mas a vida abundante não é só financeira, como algumas pessoas, pela misericórdia de Deus, têm alcançado essa prosperidade. Mas o ponto é o quê? Que essa vida abundante precisa ser uma vida abundante de comunhão com o Espírito Santo. Quando você tem essa vida abundante do conhecimento da palavra de Deus, a vida abundante na comunhão com a igreja, a vida abundante na adoração, a vida abundante na sua busca pela presença de Deus, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Então é isso que nós devemos sempre buscar, ser pautados como cristãos, que nossa cabeça é Cristo. Nós vamos sempre respeitar os nossos irmãos, vamos sempre respeitar as pessoas, os líderes, os pastores, que isso a Bíblia diz para que a gente faça, mas a gente não pode esquecer que quando a situação agravar para o nosso lado, a primeira pessoa que nós precisamos lembrar é do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai te tirar. Seu líder às vezes vai estar em outra cidade, pregando em outro lugar, viajando, descansando, não vai conseguir resolver nada. Mas Jesus sempre estará conosco, como diz a Escritura Sagrada. Ele estará conosco até a consumação do século. Até o fim da sua vida ele vai estar conosco. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado pela aliança, pelo privilégio de ter vocês aí nos ouvindo, tendo essa paciência nessa aula. É uma aula, não é uma pregação, né? Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de parar e ouvir, né, uma aula, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. É poderoso saber que a gente está fazendo parte, né, juntos, um do outro, dessa história da Igreja de Jesus Cristo. Então essa igreja é maravilhosa porque nós temos o cabeça, que é Cristo. Amém, amados? Louvado seja Deus. Se você quiser deixar um pedido de oração, nós vamos orar. Agora encerrando, e assim nós vamos agradecer a Deus por esse tempo. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse privilégio, essa alegria de compartilhar tudo aquilo que nós estamos aprendendo na sua palavra, Pai. Nós possamos continuar aprendendo mais e mais, na absoluta certeza, Deus, daquilo que nos aguarda, daquilo que nos espera, Pai. Nós queremos ser, sim, pessoas espirituais que andam no Teu Espírito Santo, no poder do Teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer a supremacia de Cristo na nossa vida e que a nossa mente seja renovada, a nossa mente seja fortalecida no poder do nome de Jesus. Que, ó Deus amado, o Teu nome seja glorificado, a Tua palavra seja honrada e, ó Deus, em nome de Jesus,
a tua igreja seja edificada. Oramos por cada pedido de oração, Senhor Deus, nesta hora, pela vida do Edson, Senhor Deus, pela vida do Aparecido, a vida do Antônio Celso. Deus, que o Senhor cure essas pessoas, traga vitória na vida do Celso, Pai, na sua questão financeira, em nome de Jesus, que toda causa seja favorecida pela tua misericórdia, Deus, pela graça, porque nós não merecemos, mas o teu amor, ó Deus, nos constrange. Que este amor alcance, Deus, a vida dessas pessoas, reverta esse quadro de enfermidade e dê a vitória para aquele que está precisando, Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo aquilo que estamos vivendo, Deus, porque ainda nós sentimos, Pai, como a corça sente o cheiro das águas, nós sentimos, Deus, a fragrância, Deus, o perfume de Cristo sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Oremos um pelos outros e no domingo, em nome de Jesus, às 18 horas, nós temos essa oportunidade. Você, se quiser presencialmente, está conosco lá na igreja ou então pela internet, aí pelo Facebook. Deus abençoe sua vida. Amamos muito a igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe.